Olá, meu nome é Sheila e eu ajudo mães a descomplicar a maternidade TDAH. E vamos lá, estou aqui no nosso perfil no YouTube, Sheila Lencastre, também estou aqui no Instagram e a gente vai conversar um pouco sobre medicação. Nós vamos desvendar ou procurar desvendar esse mistério para você que é mãe e que morre de medo de dar medicação para o seu filho TDAH. Então vamos lá? Convida aí outras mães que você conhece, que tem esse medo como você. Hoje eu trouxe aqui ó, o meu quadro, meu flip chart, porque eu quero te explicar tintim por tintim como funciona essa questão da medicação para criança TDAH. Então vamos lá? Convida aí outras pessoas, convida as mães para participar. Vamos nos juntar porque afinal eu sei que você sente como se você estivesse numa guerra, já que as pessoas te chamam de guerreira, já que você é uma guerreira, vamos lutar como guerreira. Então vamos lá, ó, já até coloquei aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho mais. Pega aí caneta, lá ou lápis, papel, para você anotar, tirar suas dúvidas, anotar para pesquisar depois. Ó, medicação no TDAH. Vou escrever até o TDAH aqui de vermelho. TDAH. Para você que tá aí, né, entrou agora aí sem saber, ó, que negócio é esse de TDAH? É uma sigla, né? É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí, esse transtorno, gente, ele é estudado desde 1800, você sabia? Mais ou menos aí, por volta de 1800, né, os médicos começaram a perceber que crianças que eram inquietas, hiperativas, desatentas, né, eles começaram a perceber que tinha algo de diferente. Não era só uma birra, não era só uma malcriação. Eles tinham, e aí eles perceberam também que até pessoas que às vezes sofriam algum tipo de acidente no cérebro também às vezes ficavam hiperativas, desatentas, impulsivas, e aí eles começaram a estudar sobre isso. Olha, desde os idos de 1800. E aí eles começaram também a ver se existia alguma coisa que pudesse acalmar essas crianças e essas pessoas. E aí vieram, obviamente, os estudos científicos. E isso, para você ter uma ideia, demorou séculos, né? E aí, gente, primeiro foi se pesquisando crianças hiperativas, impulsivas, né? E aí, a partir dos anos de 1944, mais ou menos, foram percebendo algumas medicações que deixavam essas crianças ou algumas pessoas um pouco mais centradas, um pouco mais inquietas, mas continuaram pesquisando, não bateram o martelo ali não. E aí eles foram pesquisando, e aí em 1960, olha só, hein, gente, começou a pesquisar lá nos idos de 1800. Aí em 1960, mais ou menos, os Estados Unidos pegou firme os pesquisadores lá e estudaram com bastante profundidade sobre um determinado composto químico, que era o metilfenidato. Metilfenidato que a gente conhece como Ritalina, o nome comercial. E foram longos estudos, muitos pesquisadores estudaram sobre essa substância. Essa substância que deixava a criança um pouco mais equilibrada, centrada. Enquanto isso, paralelamente, os médicos que não estavam nessa linha de pensamento, de pesquisa, para crianças com esse tipo de comportamento, né, o comportamento hiperativo, impulsivo,
eles davam, às vezes, antidepressivo, né? Outras medicações que realmente não tem nada a ver com TDAH. E aí as crianças até podiam ficar um pouco mais calma, talvez, mas não fazia o efeito desejado. Porque eles puderam ver que o TDAH não é uma questão de depressão ou outros problemas, né? Pode ser depois como comorbidade, mas o fator de hiperatividade, desatenção não adiantava. E aí que essas pesquisas foram muito mais aprofundadas e a gente vai começar aqui. E para isso eu quero lembrar mais uma vez a você, convida outras mães para estar com a gente poder fazer esse passeio aí pela história para ver que negócio é esse. Será que realmente funciona? Não funciona? Tenho que ter medo de dar remédio para o meu filho? Então vamos lá, compartilhe, curte aí o nosso vídeo para poder ir para mais mães, ir para mais pessoas, para que a gente possa levar esse conhecimento para muito mais pessoas, né? Então vamos lá, a gente vai, né, eu fiz umas anotações aqui, porque eu não quero esquecer nada, né, para poder falar para você, né? Ó, a experiência que os cientistas tinham, as pesquisas, né, pesquisas médicas, foram pesquisas volumosas, muitas pesquisas, né? Então, depois que eles puderam ver, depois das pesquisas, eles chegaram à seguinte conclusão, que né, que o remédio, esse psicoestimulante, que depois nós vamos ver, para o TDAH, é considerado uma conduta, né, de primeira linha para essas crianças. Né? Essas crianças desatentas, que vai mal na escola, é uma conduta de primeira linha que é muito eficaz. Né? E aí eles puderam perceber que esse tratamento é um tratamento eficaz, elas conseguem realizar as atividades diárias comum a qualquer criança. Qualquer criança consegue fazer, né, as atividades do dia a dia. A criança TDAH tem muita dificuldade. Porém, se ela tomar, né, isso foi no decorrer das pesquisas, eles perceberam, se essa criança tomar essa medicação, ela vai se equilibrar, se equiparar a essa criança que não tem o TDAH. A criação dela, o crescimento, o desenvolvimento dela vai estar equivalente. Não é isso que você quer, mãe? Não é isso? Era isso que eu mais queria para o meu filho. Né? E aí você vai ver o porquê que há esse equilíbrio com essa medicação. Né? Então, a conclusão que eles chegaram, que a medicação para o TDAH é considerado o recurso mais poderoso. O recurso mais poderoso e eficaz de reduzir os sintomas. É isso aí. Às vezes você está batendo cabeça aí que você quer que o seu filho melhore, tenha um melhor comportamento, mas não está dando as armas corretas para vencer esse transtorno. Eu sempre faço a analogia com o óculos. Tirei meu óculos aqui. Não estou enxergando como eu enxergo de óculos. É claro que eu não sou cega, eu enxergo, eu vejo aqui, né, tudo que está aqui na minha frente. Mas é uma dificuldade muito grande, muito grande. Eu não vou ter o mesmo resultado, eu não vou ter o mesmo sucesso de leitura. Já se eu colocar o meu óculos, fica tudo muito bom. Então é isso que o remédio faz com o seu filho, com a sua filha. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Esses estudos, eles perceberam que o cérebro de uma pessoa com TDAH, de uma criança, eu estou falando aqui do nosso filho, né, do seu filho, do meu filho, quando eu estudei, ele tem o déficit, eu vou escrever aqui até de vermelho, não sei se, como é que tá aparecendo aí, déficit de
dopamina, ó, dopamina e noradrenalina. São neurotransmissores, adrenalina. Ó, dopamina. O cérebro de uma pessoa TDAH tem déficit. O cérebro do seu filho TDAH tem déficit desses dois neurotransmissores, da dopamina e da noradrenalina. Esses neurotransmissores, eles agem nos neurônios da criança. Então, a velocidade de uma informação de lá para cá, daqui para lá, né, que os nossos neurônios fazem, não é a mesma coisa no cérebro de uma criança TDAH, né? Então, esses dois neurotransmissores, eles são responsáveis pelas informações, ó, de toda a atenção executiva. Lembra das funções executivas? Eu sempre falo, o TDAH, ele afeta diretamente as funções executivas do seu filho. Então, o que o remédio faz? O remédio para o TDAH, os psicoestimulantes, ele atua diretamente na dopamina e na noradrenalina. Então, o psicoestimulante, ele é clinicamente indicado, né, que vai envolvendo os médicos, pesquisadores sérios, médicos especialistas em TDAH, sabem que os psicoestimulantes, vou até botar aqui, ó, psicoestimulantes é o tratamento de primeira linha. Aí, gente, vem até os profissionais mesmo, vem pessoas leigas, profissionais médicos desatualizados, que não são especialistas em TDAH, né? Eles vêm falando que isso daí é balela, esse negócio de TDAH não existe, né? Então, por muitos anos, esses profissionais achavam que essa inquietude e tudo era só dar um calmantezinho, um sedativo, esse negócio de psicoestimulante. O menino já é TDAH, vai dar estimulante? Mas aí que vem o engano desses médicos, dessas pessoas, né? Porque o TDAH é um problema de atenção, é um problema do controle cognitivo e emocional. E aí, portanto, ele deve intervir com psicoestimulantes. É isso aí, porque o psicoestimulante agindo na dopamina e na noradrenalina vai fazer com que o seu filho foque naquilo que ele precisa, tenha atenção. E aí, se ele conseguir focar, ele vai deixar de ser tão agitado. Porque ele está focando, ele está prestando atenção naquilo que ele precisa prestar atenção. Ele vai conseguir ouvir e deixar de ser tão impulsivo. Entendeu? E aí, aqui no Brasil, existem 2 psicoestimulantes que é aprovado pela Anvisa, né? Eu vou dar o nome científico, vamos dizer assim, deles, né? E o nome comum, talvez você conheça, né? O primeiro é o metilfenidato. O metilfenidato é o de primeira linha. Logo que, se você for fazer um tratamento aí com o seu filho, com a sua filha, for ao médico, é provável que ele vá passar, se o seu filho precisar, é lógico. Quem vai fazer, quem vai falar para você se seu filho precisa ou não dessa medicação é o médico. É o médico especialista. Por isso que você não pode ir em qualquer médico. Você tem que ver se o seu filho tem essa possibilidade de ter o TDAH. Se você acha que ele tem essa possibilidade, não leve em qualquer médico. Leve ou no neurologista infantil ou no psiquiatra infantil. Por exemplo, aqui na minha cidade, tem no Hospital das Clínicas da universidade aqui da cidade, eles têm um setor
preparado para receber. Aí eu não sei quanto tempo demora para ser atendimento e tudo, mas uma hora chega, gente. Se você que mora aqui na Grande Vitória, né, aqui perto de mim, que eu moro no Espírito Santo, se você mora aqui, eu não tenho dinheiro para fazer o tratamento do meu filho, de levar no neurologista, no psiquiatra, vai no Hospital das Clínicas. Vai lá e vê como é que faz. A doutora, aqui no nosso estado, a doutora Jane Tagarro, ela que é a líder lá desse movimento. Tem até encontros periódicos aqui. Talvez aí na sua cidade também deve ter algum local que tenha. Então procure, porque o TDAH é um dos transtornos mais estudados no mundo todo. No mundo todo, né? Muitos pesquisadores, então é um dos transtornos que tem mais evidência científica do que funciona e do que não funciona. Então você tem que ficar antenada. Então eu tô falando aqui dos dois psicoestimulantes que nós temos aí, ó. Aqui, ó, número 1, que é o metilfenidato, que aqui ele pode, para nós, a gente pode conhecer eles como, ó, a Ritalina, que é de... a Ritalina, ela passa rápido o efeito, não é? É de permanência rápida, né? Já tem, aí tem de 10, de 20, de 30, né? E depois da mesma linha do metilfenidato tem o Concerta. Concerta, que aí ele já tem uma duração prolongada de uso. E agora tem também um remédio, uma medicação nova, que no caso é de laboratório novo. Ai, deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, tá aqui. Que é da linha do metilfenidato, só que ele é o que o médico falou pra mim, né? Ele é mais moderno, né? Chama Ragione. É esse nome aí mesmo. No caso, ele é até mais barato do que o outro, do que o Concerta e a Ritalina, né? Só que o Concerta não, a Ritalina, né, o governo, ele oferece, né, com a farmácia cidadã. Caso você não possa comprar alguma coisa, pelo menos o governo aqui do meu estado, não sei do seu estado, né? Então aqui a gente vai, abre o processo e tal e consegue. Então, esse é o metilfenidato, que pode vir com o nome de Ritalina, Concerta ou Ragione. E aí depois vem o segundo psicoestimulante. O segundo psicoestimulante é o lisdexanfetamina. Olha que nome, hein? Lisdexanfetamina, que tem o nome de Venvance, né? Então esses dois também é muito bom, de ação prolongada, como o Concerta e o Ragione, né? Ele tem uma ação prolongada, é uma outra linha que também faz muito, tem um potencial muito grande para o TDAH. Aí vai do seu médico, cada pessoa é uma pessoa. Uns funcionam mais com a Ritalina, o Concerta e o Ragione, outros funcionam melhor com o Venvance. É por isso que eu te falo, você precisa ficar antenada quanto a isso e ir no médico especialista em TDAH, porque ele vai ver o seu filho, vai analisar e vai ver qual o melhor tipo de tratamento. Eu não tenho como te falar qual é o melhor tipo, porque cada pessoa é uma pessoa. Aqui na minha casa mesmo, meu filho já tomou a Ritalina, já tomou o Venvance e agora está tomando o Ragione. Nunca tomou o Concerta. Então, assim, depende do médico. Fato é
que o meu filho só começou a se desenvolver com todo o potencial que ele tem dentro dele depois que ele começou a tomar a medicação certa para o TDAH. Ele fazia tratamento desde os 3 aninhos, que ele era muito agitado, muito impulsivo e tudo. Ele, quando entrou no fundamental, ele não conseguia aprender, ele só foi ter um aprendizado equivalente ao dos amigos quando ele já tinha 9 anos, quando ele começou a tomar a medicação correta para o TDAH. Então, fique aí antenada, porque se o seu filho tem TDAH, é provável que ele tenha problema na atenção seletiva, na atenção focada, ele tenha problema no controle, no autocontrole cognitivo, no autocontrole emocional. Pode ser que ele seja uma criança obrigona, muito chorona, que, sabe, que ele fique em sofrimento, né? Então, com a medicação correta, ele vai aumentar a capacidade de sustentar o foco, diminuir a inquietude, a impulsividade. Então você precisa ficar atenta quanto a isso. E olha que interessante. Os pesquisadores, os cientistas continuaram pesquisando sobre e eles puderam ver que a eficácia do tratamento dos psicoestimulantes supera, vou botar aqui, supera 80% de sucesso no tratamento. Então, pode ser considerado na história da medicina uma das famílias farmacológicas de maior sucesso na aplicação clínica. Então, assim, o nível de sucesso com pessoas que tomam, né, remédio para TDAH é muito grande e elas começam a ter a equivalência das pessoas que não têm o transtorno. Todo o potencial que está dentro dessas pessoas ficam equiparado a crianças que não têm o TDAH. Pessoal do Insta, se quiser ir para o YouTube, fique à vontade. A gente está falando sobre a medicação na criança TDAH e é importante que você, mãe, tenha isso, saiba disso, dessa medicação, da importância. Eu sei que às vezes dá medo, principalmente porque quando a gente pega, né, a medicação tem uma tarja preta lá, mas olha, não fique preocupado ou com medo dessa tarja preta. É porque nos Estados Unidos, né, ele não é considerado tarja preta, não tem a tarja preta. Só aqui no Brasil que a Anvisa colocou que ele é tarja preta. É por causa que as pessoas tomam indiscriminadamente. Para você ter uma ideia, a Ritalina nem faz efeito. Sabe por quê? Porque quem não tem TDAH não tem déficit de dopamina. Quem não tem TDAH não tem déficit de noradrenalina. E os psicoestimulantes são justamente para ir lá. Por exemplo, não tem dopamina, o psicoestimulante vai lá, vai equilibrar os níveis de dopamina. Não tem noradrenalina, o psicoestimulante vai lá exatamente na noradrenalina, para que o caminho fique liberado para as informações chegarem. Então, assim, não se preocupe, não causa dependência. Né? Você pode ficar tranquila, não causa dependência. O meu filho toma desde os 9 anos de idade e ele nas férias ele para de tomar. Às vezes, tem pessoas que não param de tomar. Às vezes os médicos falam, não precisa parar de tomar, porque na verdade a criança não tem só problemas atencionais, a impulsividade não é só na escola, né? Às vezes a criança tem, a maioria das vezes, né, problema em todas as áreas. Sheila, não ligava dele não tomar, assim, às vezes final de semana ele não tomava, para poder justamente trabalhar essa área, ver se
como que ele reagia a ficar um dia, dois sem a medicação. Depois ele voltava, que eu achava interessante, até mesmo para ele fazer um balanço, não tem? Poxa, eu sem a medicação, eu ajo dessa maneira. Com a medicação, eu ajo dessa forma. Então é só, isso é uma opinião minha, tá, gente? Mas os médicos falam que o interessante é tomar constante. Mas não se preocupa, não tem dependência, nada, porque acabou o efeito, acabou. Acabou, não tem problema. Tanto é que pode parar a qualquer momento. Não é igual aqueles remédios, tem que fazer o desmame. Não, não precisa, né? Então, olha só, tomando a medicação, né, a ação no cérebro leva a aumento da atenção sustentada, seletiva, que é o que a criança precisa na escola. A criança precisa desses dois tipos atencionais, da capacidade de se auto-engajar. Olha, a criança com TDAH tem uma dificuldade enorme de se auto-engajar nas coisas, principalmente quando são tarefas consideradas pelas crianças em geral um pouco chata, né? Trabalho, às vezes trabalho escolar, que tem que ter uma atenção, ou outras coisas, né? As crianças ficam às vezes meio assim, mas elas vão e fazem. Já a criança TDAH, ela não faz. É um negócio muito mais pesado para essa criança. Mas com a medicação, ela vai agir normalmente como as outras crianças. Mas eu quero também te falar uma coisa. Um segredo aqui é que não só a medicação vai fazer todo o trabalho, não. Deixa eu te falar aqui, ó. A criança, o sucesso, né? Ela precisa de um tratamento que seja em conjunto, né? Em conjunto com outras terapias, né? Olha só, o seu filho precisa conseguir, você, né? Precisa conseguir para o seu filho. Você descobriu que ele está com TDAH, quer dizer, descobriu que ele possivelmente pode ter TDAH, então você vai procurar uma avaliação profissional, como eu falei para você, ir ao médico especializado, procurar, né? E aí você vai precisar, né, de tratamentos com evidências científicas, que é o que eu tô te falando aqui. Médico, medicação, né, métodos que você agora vai procurar, né, juntamente com a escola, né, se você conseguir trabalhar assim com a escola, ir lá conversar, achar métodos de gerenciamento de comportamento lá na escola, junto com o professor, com a pedagoga, né, serviços educacionais que tenha essa visão, né, de acolhimento, de entender essa criança, e tem um treinamento que esse não pode deixar de ser feito, né? O programa de treinamento comportamentais, de treinamentos para pais, para mãe, para você que é mãe. Claro que para o pai também, mas eu estou falando só para você aqui, esse segredo. Os pais precisam ter um treinamento, eles precisam aprender, e não se culpe se você não souber, porque a gente não nasce sabendo. A gente nem nasce sabendo criar filho, imagina quando a criança nasce diferente, né? Então, é como eu falo, que é como se fosse um tratamento multidisciplinar. Se você tiver um médico especialista, né, com o tratamento certo, se a criança precisar de um tratamento medicamentoso, se você conseguir colocar o seu filho na terapia, que é a melhor terapia para a criança TDAH é a terapia cognitivo-comportamental. Se você fizer um treinamento de intervenções para crianças TDAH, treinamento para pais mesmo, né? Treinamento parental, treinamento de mães aqui, um treinamento com alguém que já passou por isso. Se você aprender como lidar, como conversar, como agir em determinadas situações, e
e ter o auxílio lá da escola, o sucesso é praticamente garantido. O segredo do sucesso está aí, né? Você não pode entregar de mão seu filho, a sua filha. Né? Esse é o segredo, é as armas poderosas que você pode ter nas suas mãos. Né? Você tem um filho que te deixa doida aí, um filho TDAH, que te responde, que você não sabe mais o que fazer, esse é o caminho. Primeiro, médico. Vai procurar um médico, tá? Procura ouvir. Se você foi e não gostou, procura outro. Vai procurando, seja aquela mulher mesmo guerreira. Já que estão falando que você é guerreira, você está numa guerra, no meio de uma guerra, então vamos lá. Procura lá, né? Acha esse médico. Eu sei que é difícil, porque até em plano de saúde é difícil, tá, gente? Eu saio da minha cidade, eu vou em outra cidade, porque eu achei o médico lá em outra cidade, pra você ter uma ideia. O médico que eu achei aqui na minha cidade, vou falar baixinho, vou dar um segredo pra você. Na minha cidade, ele não tem plano de saúde. Na minha cidade, ele cobra 900 reais. Ele cobrava no início do ano, que agora eu nem sei, se bobear já aumentou. 900 reais a consulta. Falei, não tem condições, 2 filhos. Como que eu vou pagar 1.800 reais de consulta? Não tenho condições. Aí eu descobri, a secretária dele foi um amor, viu? Porque ela nem me conhecia. Eu falei, olha, eu queria muito, mas não tenho condições de Vitória. Eu não vou falar porque aí pode, se ele ouvir aqui, pode ser antiético da minha parte, né? Aí fala assim, ele atende pelo plano de saúde. Nesse local, gente, eu despenco daqui e vou lá nessa cidade, né? Não sei quantos quilômetros, acho que uns 100, 90, 100 quilômetros daqui de onde eu moro, mas eu vou. Eu falo que aquele dia é o dia do passeio, meu e do meu filho, da minha filha, a gente vai lá, eu vou. Porque eu não meço esforços para o sucesso deles. Não meço. Né? E aí, gente, porque eu quero fazer tudo o que eu posso para equilibrar, colocar no mesmo patamar o meu filho das outras crianças. Que agora ele não é mais criança, né, gente? A gente tem mania, né? Meu filho já tem 19 anos. Mas aí você pode fazer isso também pro seu filho. Vamos correr atrás, sabe por quê? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai ser aquele gosto de vitória, sabe? Falei, me colocaram nessa guerra sem eu querer, sem eu saber nada, mas eu aprendi as armas corretas, lutei e vencemos o transtorno. Eu e meu filho, a gente não luta contra o filho e a filha, a gente tem que lutar contra o transtorno, que deixa a gente doido. Então, gente, olha só, aqui estão, ó, primeira arma aqui, ó, médico. Segunda arma, medicação. Terceira arma, você procurar uma terapia para o seu filho, terapia cognitivo-comportamental. Nas universidades e faculdades que tenha curso de psicologia, vai ter a terapia, muitas vezes até gratuita, porque os alunos precisam treinar, e são terapias boas porque eles têm orientações do professor. Então, corre atrás, né? Depois, treinamento para você. Você aprender como lidar, como entender essa parte, como conhecer o cérebro do meu filho, o que está se passando nesse momento e saber o como falar, de que maneira eu devo abordar o assunto, né? E como estabelecer a regra e os limites para o meu filho, que é um pouquinho diferente, não é igual a das outras crianças. Então, gente, a gente precisa ter todas essas armas. Sem essas armas, é muito difícil vencer essa batalha. É muito difícil, tá? Não tenha medo da medicação, porque a medicação ela só vai completar aquilo que está em falta no cérebro do seu filho. Só isso, tá? E aí, pode ser que tenha algum efeito colateral? Talvez tenha, porque
toda medicação, se você pegar a bula de algum remédio aí seu, toda medicação tem um efeito colateral, possivelmente. Às vezes dá, às vezes não dá, né? E, gente, fecha os olhos para quem não entende nada e fica falando besteira aí com você. Que você vai fazer isso, isso e isso com sua filha. Fala, eu vou fazer mesmo. Eu vou conduzir meus filhos, minha filha ou meu filho para o sucesso, para aquilo que ele tem de melhor. Não feche os olhos para o transtorno. Se tem TDAH, tem. Chora qualquer coisa. Às vezes você está descobrindo hoje. Eu sei que é um baque. Às vezes é não achei outra palavra. É uma porrada mesmo que a gente leva, assim, da vida, às vezes, né? Mas aí depois, qualquer coisa, você chora. E, sabe? Depois levanta. Levanta a poeira, abre os seus olhos. Ela tem esse transtorno e eu vou cuidar. Eu vou aprender. Eu tenho certeza que você vai sair muito melhor desse episódio, muito melhor do que você entrou. Tá bom? E amanhã eu vou estar aqui às 20 horas pra gente conversar mais, para você entender mais o seu filho. De hoje para amanhã, tenha um olhar diferente para sua criança TDAH, para o seu filho, para sua filha. Olhe para sua criança e tendo consciência de que ele ou ela tem uma deficiência nas funções executivas. Que às vezes ele não para quieto, não é porque ele não quer, mas é porque ele não consegue. Né? Então tenha um olhar diferenciado que você vai ver até o seu sofrimento vai abrandar. Porque você vai ver que às vezes essas crianças, muitas mães já vieram falar comigo assim, ele me odeia, ela me odeia, ela fala todo dia que me odeia. Mas não odeia, gente. Essa criança só não está sabendo expressar direito suas emoções. Até isso elas precisam ser ensinadas. Então, eu quero finalizar a live de hoje pedindo para você compartilhar essa live com todas as mães que você conhece, que talvez ela tenha uma angústia lá na sua casa em relação a isso e você não sabe. Então compartilha, leve essa live para mais pessoas, espalhe aí pra gente espalhar essa informação. É isso que eu quero, que a informação seja espalhada para outros lugares, para outras mães, para que elas acalmem o coração e vejam que tem tratamento. Tem tratamento e o filho dela, ó, pode se equiparar às outras crianças que não têm transtorno. Então, ó, eu espero você amanhã com mais informações e eu tô preparando algo bem legal pro Dia das Crianças aí, pra gente poder fazer a intervenção e você aprender aí e fazer com seu filho, tá bom? Um grande abraço para você. Até amanhã às 20 horas. Tamo junto, hein?